Minha metade partiu, foi tentar novos caminhos, foi em busca de si mesma. Então estamos de volta aqui com ele agora, compositor, cantor, arranjador, produtor, multi-instrumentista, rei da levada, Filó Machado. Obrigado pela presença aqui conosco. É um grande prazer estar aqui com você, muito legal. O prazer é todo nosso. E a gente já começa perguntando do começo. Como é que você, de onde você veio e como é que a música chegou para você? Eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Aos 10 anos eu comecei na música, comecei como crooner de grupos de baile. Aos 14 eu tive as primeiras noções de violão com meu companheiro de grupo, José Luiz Ubida. O José Luiz Ubida foi quem me ensinou os primeiros acordes. Inclusive, eu tenho um disco chamado Ubida. É um disco que eu fiz em homenagem a ele. Um disco onde eu gravei lá nos Estados Unidos, gravei uma parte, né? Eu, César Camargo Mariano, Nilson Mata, Paulinho Braga, Romero Lubambo, Steve Turri no trombone. Depois aqui no Brasil, Teco Cardoso, Daniel Santiago, Gabriel Gross, que englobaram esse trabalho, chama Ubida. É um disco em homenagem ao meu primeiro professor de violão, José Luiz Ubida. Muito bom. E como é verdade que você já foi cantor do grupo Black Falcons? Sim. Quando que foi isso? Isso aí foi ali em 1967 até meados de 70. Eu era guitarrista e cantor do Black Falcons. Inclusive, a nossa jogada era isso daqui também. Beatles. Rubber Soul, Revolver, aquelas coisas legais assim que os Beatles apresentavam. A gente adorava aquilo e a gente fazia tudo isso em baile. Você tocava e cantava? Tocava e cantava. E quais instrumentos você toca, Filó? Na verdade, eu toco violão. Eu toquei um bom tempo, toquei contrabaixo, depois toquei piano. Como pianista, durante 1 ano e meio eu acompanhei a Leni Andrade. Aí de violão, fiz duo com a Rosinha de Valença, nos anos 70, comecinho dos anos 70. Então, e ali também, nos anos 70, por volta de 76, eu trabalhei nos originais do samba. Eu tocava guitarra lá. E essa, na verdade, eu fiquei, na minha adolescência, eu trabalhei um tempo também numa orquestra de São José do Rio Preto, chamado Orquestra para Todos. E ali eu tocava bateria. Tocava bateria, então já teve... o currículo do Filó é bem espesso. Você regeu a orquestra de cordas no Colégio Dom Bosco? Exatamente. Ali eu fui para o colégio para trabalhar com a música e ao mesmo tempo estudar também. E lá no Dom Bosco foi um lugar maravilhoso assim, da minha vida, que eu fiquei muito feliz, porque no Dom Bosco eu montei uma orquestra de violão e essa orquestra a gente tocava assim, muitas coisas legais, músicas maravilhosas, inclusive ali foi antes de ninguém saber o que era Clube da Esquina. A gente tocava algumas músicas do Clube da Esquina. Olha só. Então foi muito legal.
Hoje a gente está conversando com o Filó Machado, a gente não estamos nos estúdios normais, vocês estão escutando alguns carros, porque a gente veio aqui no hotel conversar com esse ninja Filó Machado. E como é que foi então mudar para São Paulo? Você acabou saindo de Ribeirão, foi para São Paulo, conheceu Marília Medalha, Rosinha Valença, Simone, Benito de Paula, Leni Andrade, Alcione, Alaide Costa, Originais do Samba, Johnny Alves, Adoniran Barbosa. Como é que foi então essa troca? Na verdade, eu sou de Ribeirão Preto, mas em 65 eu saí de Ribeirão Preto e fui fazer uma temporada de bailes lá na terra do Sérgio Ricardo. Que é? Marília. Ah, passou em Marília. Passei em Marília, depois passei em Tupã. Aí saí dali, vim para Ribeirão Preto, fui para São José do Rio Preto. De São José do Rio Preto eu fui para Fernandópolis fazer com Black Falcons. E de Fernandópolis eu vim para Monte Aprazível, onde eu montei essa orquestra de violão no Colégio Dom Bosco. Então, e tudo isso antes de São Paulo? Antes de São Paulo. Em dezembro de 71, eu vim para São Paulo. 71. Dezembro de 70. Vai entrar o ano de 71. Aí eu comecei a viver da música em São Paulo e dali aonde estou até hoje. Para o nosso prazer. E em 74 você lançou o seu primeiro disco com músicas só suas. Como é que foi isso? Esse daí, não, na verdade, em 74 eu ainda estava cantando na noite. E esse disco que eu lancei foi um disco que ele foi lançado em 78. 78. O primeiro LP meu. Que com tinha músicas... a música Maré, mareia, areia é a maresia de um negro mar. Então essa música foi a música número 1 da minha carreira como cantor, compositor, e foi uma das 100 mais executadas no ano de 79. Excelente. E eu queria que você contasse para o pessoal que está em casa o que é scat sing e mostrasse um pouco para nós. O scat sing é algo assim que eu venho desde criança, porque eu via muito um cantor chamado Caco Velho, e ele fazia muito sketch, e também tinha um outro cantor que fazia sketch também, que era o Miltinho. E o Miltinho era muito legal. Esses artistas, eu fui me espelhando muito neles, e além do mais, aí entrei numa onda de seguir também o Sammy Davis Jr., seguir o Jon Hendricks, a Ella Fitzgerald, tal. Eu fui seguindo muito desses artistas, que aí começaram a ficar muito nessa onda. Sensacional. Esse é o ninja Filó Machado conversando com a gente hoje. E eu queria perguntar para você, 8 anos na França, conheceu Michel Legrand, Paul Moriat, como é que foi essa experiência? Na verdade, na França foram 4 anos de França, 5 anos. 5 anos de França. De 89 a 94. Certo. Eu estive na França, tive ali a sorte, o privilégio de construir uma amizade como irmãos, assim, com Michel Legrand, uma amizade maravilhosa com o maestro Paul Moriat. E isso foi uma coisa muito importante na minha vida, na minha carreira. Eles foram maravilhosos, atenciosos comigo, num momento muito crítico da minha carreira. Eles vieram e me deram todo o apoio, todo o carinho. Michel Legrand nem se conta. Michel Legrand me colocou num festival, que ele foi diretor musical de um festival de jazz de Cannes, e o Michel Legrand me colocou lá, ao lado de Ray Charles, Al Jarreau, Arturo Sandoval, Chucho Valdés, Rachel Ferrell,
e vários artistas maravilhosos, né, sob a tutela do maestro Michel Legrand, e ele me colocou ali dentro como um convidado especial. Foi uma das coisas maravilhosas da minha vida, da minha carreira. Dessa intriga, a vida me mastiga, e eu não sou de briga, sou de opinião. Conta pra nós o álbum Cantando um Samba, que teve indicação pro Grêmio Latino. Como é que foi a produção desse álbum? Essa produção, muito engraçada. Eu sempre fui um artista de, assim, atirado, de fazer o trabalho artesanal, de construir as coisas da minha forma de pensar, de uma forma de sentir. Então, eu, ali por volta de 94, 95, eu abdiquei do gravador 4 pistas, que eu tinha um Fostex 4 pistas. Eu abdiquei desse gravador para trabalhar com o gravador com a DAT. A DAT era... Tinha mais pistas? Tinha 8. Ah. E aí eu comecei a trabalhar com a DAT ali em casa. Que era como uma fita de vídeo. Com a fita de vídeo, exatamente. Sim. VHS, com a fita VHS. E aí eu comecei a trabalhar e foi ficando muito legal. Eu fui me sentindo muito feliz com aquilo. Então eu comecei a fazer uns testes de vocalização e tal. E comecei a trabalhar esse disco, chamado Cantando um Samba. E ali eu fiz as músicas, compondo e tal, e ali preso dentro de casa, trabalhando muito isso daí. E de repente, o Rick Warner, ele era o diretor, né, da gravadora Brazilian Jazz. Aqui no nosso nome em português a gente chamava de Malandro Records. Por quê? Porque era uma coisa que voltada para a música brasileira, Brazilian Jazz. Por isso que aí que rolou o Brazilian Jazz. E o Rick sempre foi um ardoroso fã do meu trabalho. Então ele veio para São Paulo e falou: gente, quero saber onde que o Filó Machado mora, que eu quero ir na casa dele, eu tô com saudade, eu quero ver se ele tem algumas coisas novas, tal. Eu quero falar com ele. Aí deram o endereço, porque afinal de contas a coisa mais fácil de achar era a casa do Filó. Porque afinal de contas eu fiquei nessa casa 44 anos. Olha só. Então era fácil de você encontrar, né? O resultado foi que o Rick foi lá em casa, aí ele começou a ouvir algumas músicas desse trabalho, ele ficou encantado. Ele falou assim: vou levar esse material todo para os Estados Unidos. Levou o material todo para os Estados Unidos, de repente, o CD Cantando um Samba se tornou um CD importado, um CD que fora gravado na Vila Mariana, lá em São Paulo, se tornou um CD importado, caro pra caramba. Olha só. E me rendeu convites para
os 40 anos de Bossa Nova no Carnegie Hall, Olha só. ao lado do Gal Costa e Dori Caymmi. E, ao mesmo tempo, ele foi também indicado para o Grammy Latin Jazz no ano de 2000. Quem está executando no álbum? No álbum ali, quem está executando sou eu, de voz e violão. Tem o meu filho, Sérgio Machado, que hoje em dia trabalha com a cantora Lineker. Olha só. O Sérgio, na bateria. Toca contigo também, né? Toca comigo também. Aí tem o Pichu Borrelli, que tocou baixo, tocou piano. Tem o Kleiber de Souza, que tocou gaita. Tem também o meu filho, Victor Machado, que trabalha ali tocando piano e fazendo vocal. E teve... Agora, eu acho que foi por aí, assim. Mas é um trabalho bem artesanal. É um trabalho que, em cima da minha levada ali de violão, o meu filho colocou a bateria, o Pichu colocou o baixo e tal. Então, foi algo que ficou, assim, muito legal. Ao mesmo tempo, assim, totalmente artesanal o trabalho, né? Um trabalho que foi coisas em cima de coisas e tal. E os vocais ali, eu fiz os vocais todos. Conseguiu trabalhar bem com 8 faixas, com 8 trilhas. Faixas, Porque, na verdade, era assim, 2 faixas, violão e guitarra. 2 faixas, Filó Machado, voz. E 4 faixas eram os vocais. Tinha vezes que não ia ter vocal, então colocava ali um baixo, colocava ali um piano, colocava, e era assim que foi construído esse disco. Muito legal. É um disco maravilhoso, que eu adoro. É um super álbum. E a tua parceria com o Judite de Souza é antiga. Como é que é a minha parceria com a Judite de Souza? Desde quando? Começa no primeiro disco que eu gravei. O primeiro disco que eu gravei são 9 composições, é minha e da Judite de Souza. Tá, todas com ela? Todas com ela. A Judite foi uma parceira até hoje. É uma assídua, assim. A gente fez muita coisa juntos, muito trabalho maravilhoso juntos, assim. E foi um enorme prazer ter trabalhado todo esse tempo com a Judite. E ainda a gente faz algumas coisas ainda, né? Sim. E o mundo da música mudou muito, mas a nossa forma de compor ainda continua ali. E a gente está conversando com o Filó Machado, a gente saiu do estúdio hoje, vocês estão escutando alguns carros aqui, porque a gente veio no hotel conversar com o Filó, que veio aqui para Curitiba. Filó, eu queria que você contasse para nós alguns pontos da sua carreira que você queria que o pessoal de casa conhecesse melhor. Bom, eu já enumerei uns pontos maravilhosos aqui, que foi um trabalho que eu fiz no Carnegie Hall,
junto com Dori Caymmi, a Gal Costa. Foi também o trabalho que eu fiz no Teatro de Bercy, lá em Paris, ao lado do Michel Legrand. O Festival de Jazz de Cannes, que eu dividi o palco com a Nina Simone. Olha só. E tiveram outras coisas interessantes, as minhas turnês pela Europa, shows, muitos shows pela Ucrânia, pela Rússia, pela Hungria, e o Java Jazz lá na Indonésia, junto com Kool and the Gang, Tower of Power, com Pat Austin, com Bob James, Nathan East, tal. Olha só, uma turma gente maravilhosa, pesada mesmo, da pesada coisa mesmo. muito legal. As minhas turnês pelo Japão inteiro, turnês, meus trabalhos pela China, principalmente Xangai, uma coisa muito linda, tal. Então são coisas sim muito maravilhosas. A minha participação no Teatro de Kiev. Olha, Teatro de Kiev, a minha participação no teatro como é que foi? em Kiev foi muito lindo, uma coisa assim. Quem abre o meu site pode ver lá a capa assim, eu na frente do teatro em Kiev. Foi muito bonito. Fiz o festival de jazz na Venezuela, de Barquisimeto. Esse festival também fiz compartilhando com o Yellow Jack, grupo americano, com George Abercrombie, o guitarrista também, lá no Equador. Foi muito legal. Que bom, Então, o mundo inteiro já conhece o nosso Filó, isso é importante. Sim. Muitas viagens lá em Bruxelas, na Bélgica, junto com Joseph Van Damme, cantor lírico, tá? Um cantor maravilhoso. Olha, coisas impressionantes assim, muito bom, que a gente vai passando, porque como que eu vou fazendo, né? De vez em quando eu dou uma olhadinha para trás, nossa, quanta coisa legal e tal, né? E aí, mas eu tô sempre ali, caminhando para frente. Acabo de chegar da Europa, né? Como é que foi, inclusive, Portugal, que você esteve com o seu neto lá? Eu tive o ano passado. Músicas, o ano passado, que eu tive com meu neto em Portugal. Ah, foi ano passado. O ano passado. Esse ano não. Esse ano eu estava sozinho. Ah. Esse ano eu fiz show em Londres, foi o começo. Eu fui fazer para uma plateia de 500 pessoas num lugar onde só cabia 300. Olha só. Fiz maravilhoso, eu fiz todo o resgate do Clube da Esquina. Foi sozinho? Foi eu com uma banda de Londres. A banda de lá mesmo? Fizemos um clube maravilhoso, lindo, maravilhoso. Show muito bonito. Depois de Londres, eu fui para Liverpool. Por isso que eu estou aqui. Tá com a camiseta de lá. Com o Rubber Soul aqui, coisa que eu adoro. Adoro esse trabalho. Eu estive em Liverpool, de Liverpool eu fui para Paris, de Paris a Verona, na Itália. Sim. De Verona voltei, fui a Dublin, lá na Irlanda. Da Irlanda eu vim a Paris, de Paris eu fui a Berlim. Depois de Berlim eu voltei, fiz um workshop, masterclass em Paris. E depois de Paris eu fiz o último show em Orleans. Depois de Orleans eu voltei para São Paulo. Foi uma coisa memorável, super cansativa. Cansativa. Foi qual o setup de música? Foi assim, foi eu sozinho, voz e violão. E qual o repertório? O repertório foi assim, as músicas minhas, as releituras de música popular brasileira e a releitura de música do mundo todo. Inclusive, no último show que eu fiz, para culminar assim, o trabalho, cheguei a fazer o público cantar a Rabaneira comigo. Que legal. Muito maravilhoso. Aquilo é uma coisa assim. Quando eu canto aquilo, me emociona, eu choro, sabe? Porque eu morro de amores pela Maria Callas, né? E ela foi a grande intérprete dessa música. Com certeza. Então eu ponho aquela plateia para cantar comigo. É uma coisa muito bonita, muito legal. Fico muito feliz. Então essa turnê durou praticamente 3 semanas.
super assim, Bem puxado. bem puxada mesmo. Tinha que vai dormir meia-noite, acorda às 3h30 da manhã para ir para o aeroporto, que o voo é 6h30 da manhã. Nossa, quase não deu para dormir. É. Dormindo em voos. Exatamente. Filó, aí futuro, hein? O que você está planejando para frente aí? Bom, agora sai tá saindo aí Cisne Negro, que é composições de Filó Machado e Aldir Blanc, e tá saindo ao mesmo tempo, tá saindo a Música Negra de Filó Machado, que é um CD instrumental, onde eu estou trabalhando, fazendo som com o meu grupo, e esse é o mesmo grupo que a gente vai fazer uma turnê na Europa agora em agosto. Já em agosto. É. E aí, antes de fazer, parece que está cotado para a gente fazer uma apresentação em Curitiba, Opa. antes de viajar para a Europa. Estaremos lá. E é isso aí. E o pessoal te acha nas redes? Como o pessoal te acha? O pessoal, basta clicar lá, @Filó Machado Músico, que vai entrar no meu Instagram. E aí eles vão acessar também o Filó Machado no YouTube. Clicou o nome, tem inúmeros vídeos. Inclusive eu peço que acessem lá agora o vídeo novo, que é muito legal, que chama-se Tudo é Troia. É composição minha e do Aldir Blanc. E aí também tem a Música Negra de Filó Machado, que você pode encontrar, esses 2 CDs, você pode encontrar junto com os outros 13, você pode encontrar em todas as plataformas. E o Cisne Negro tem a participação especial da Joyce Moreno, Olha só. a participação do Arismar do Espírito Santo, a participação da Laíde Costa, tem a participação do Tiago Costa também tocando piano, Tiago do Espírito Santo, tem o meu neto Felipe, e essa galera, esse disco vai sair, está saindo aí agora, os 2, né? Os 2 estão saindo, podem ser adquiridos lá nas plataformas, tal, eles podem ser adquiridos lá, e também pode acessar filomachado.com, tem muitas coisas legais acontecendo no site, e você pode acessar as páginas 1, 2, 3 e 4 do Facebook. Tem Filó Machado demais. Né? Estourou, tem que passar para a próxima. Tem tanta gente. Exatamente. Né? Olha só que legal. Aqui a gente está conversou hoje com esse ninja da música, Filó Machado. Infelizmente, a gente tem que acabar, porque o tempo acabou, mas a gente diz que é um grande prazer conversar contigo, uma honra receber você aqui na capital paranaense, para nós. E a gente acaba o programa entregando aqui uma medalha para os ninjas. Que essa medalha é a medalha ninja aqui. Oh, que lindo! Olha a medalha. Então é assim. Filó Lee. Filó Lee. É. Por quê? Por causa do Bruce Lee. Entendi, olha. Eu devia ter entendido antes essa piada. Filó Lee, agora sim. Nossa, que maravilha. Gente, olha para isso. Ó, vejam só. Cuidado, né? Que é super afiada. Ó, que coisa mais linda. Então, essa é a homenagem pro nosso Filó. Poxa, que leva a nossa música pro mundo inteiro. Muito obrigado. E veio conversar com a gente hoje. Muito obrigado. Olha que coisa linda. Olha, olha aqui. Olha, vejam só. Que coisa incrível, hein? Ó. Legal, estou muito grato, muito feliz mesmo. Que lindo, que coisa mais linda mesmo. Fiquei Nós que muito agradecemos feliz. a sua presença, Filó, para nós é uma honra. Legal. Então, até a próxima semana e a foto final. Até lá.